E aí, prontos para mais uma? Bem, como sempre, para a gente não perder aqui a prática, vamos ler aqui um texto para a gente responder as questões relacionadas a ele, né? Então, o texto é sobre o seguinte, né? Formação do Sol, como era, onde nossa estrela nasceu. Você nunca ficou se perguntando como é que uma estrela nasce? E quando digo estrela, eu estou falando de Sol, tá? Na verdade, em astronomia, a gente usa a palavra estrelas para indicar Sol, no caso, os sóis, né? Então, quando a gente olha para o céu à noite enxerga lá um monte de pontinho brilhante, normalmente a gente fala que são estrelas. Mas nem tudo que a gente vê no céu à noite são estrelas, né? Estrelas, por definição, tem que ser um sol, né? Ou seja, produz luz, né? Um astro onde ele emite luz, produz luz ali dentro dele, tá? Então, tudo que a gente vê no céu à noite, nem tudo que a gente vê, repito, são estrelas, tá? Mas a gente, normalmente no dia a dia, falamos que todos aqueles pontinhos brilhantes, mas sem muitas delongas, né? Já fiz aqui um. Vamos aqui ao texto para ver o que ele diz. De 50 a 100 milhões de anos após o Big Bang, as estrelas começaram a se formar, originando a luz. Da poeira restante de cada estrela recém-nascida, surgiram os planetas, asteroides e outros objetos celestes, no caso. A formação das estrelas, no caso, né, especificamente falando. Em galáxias espirais, as nuvens de gás não ficam restritas nos braços onde se encontram, mas transitam entre eles. Ao atravessar um dos braços espirais, as nuvens coletam material interestelar, enriquecendo pelas muitas explosões de supernovas e outros eventos cataclísmicos. À medida que acumulam essa matéria, as nuvens ganham mais densidade até atingirem um ponto crítico. Nesse processo, o gás e poeira esfriam rapidamente, o que implica na irradiação de calor. O resultado da densidade e resfriamento é o colapso gravitacional e fragmentação da nuvem em aglomerados, no caso, tá? Então, vocês viram aqui que é assim que se forma, na verdade, uma estrela, né? Assim que nasce uma estrela, né? Desse aglomerado aí de gases e tal. E aí quando acontece essa implosão devido à gravidade, né? Atuando sobre essa massa, no caso, né? Da ignição aí, digamos, a formação aí, no caso de estrelas. Né? E a formação do Sol específico, ele diz o seguinte: em uma dessas pequenas nuvens, uma protoestrela de massa mediana puxava a matéria em direção do seu núcleo para crescer até ganhar massa e densidade o suficiente para iniciar a fusão nuclear, ou seja, para se tornar uma estrela de fato. Ao mesmo tempo, essa protoestrela gerava em alta velocidade em torno do próprio eixo. Quanto mais matéria de sua nuvem caía em seu núcleo, mais rápida sua rotação se tornava. O princípio físico que explica esse fenômeno é o mesmo que faz uma patinadora de gelo girar mais rápido quando recolhe os braços junto ao corpo, que a gente em física chama de momento de inércia, né? Porém, a protoestrela estava a uma temperatura próxima de 4 milhões de Kelvin. Essa radiação fez com que a matéria ao seu redor evaporasse, formando um disco circunstelar. Esse disco permaneceu girando, herdando a velocidade de rotação, momento aqui no caso angular, da protoestrela, né? Então, basicamente, então aqui ele dá um indício, né, de como é que essa formação do Sol acontece. E aí, continuando aqui a nossa leitura, ele fala o seguinte: após 500 a 2 milhões de anos, o disco começou a se fragmentar, dando origem aos primeiros protoplanetas, enquanto voláteis evaporados e empurrados para as partes mais externas do disco criaram linhas de gelo. Um desses protoplanetas era rochoso, um tipo de corpo que só pode nascer em ambientes ricos em elementos como ferro. Quando cresceu o suficiente, esse objeto se tornou nossa Terra, onde a vida surgiu graças à variedade química daquela protoestrela que hoje chamamos de Sol, né? Então, aqui é um texto bem interessante, bem bacana, né? Que narra aqui um pouco da formação da estrela, né? Do Sol que a gente tem aqui, né? Do nosso Sol, do nosso sistema solar, e, né? Um pouquinho aqui da formação do nosso planeta Terra, né? Só lembrando que o nosso planeta Terra, a Lua, que está aqui próximo da gente, né? Há muito, muito tempo atrás, é, colidiu, né, com a Terra, né, uma parte desse objeto que bateu aqui com a Terra ficou aqui na Terra e outra parte saiu, e aí formando a nossa Lua, né, que está aqui ao nosso redor, tá? Então, a Terra, na verdade, é de fato um planeta rochoso, mas foi formado de uma colisão há milhares de anos atrás,
Aí, o que que o problema aqui pergunta, né? O que que o problema aqui quer saber? A partir da descrição do nascimento solar e consequente formação do sistema solar fornecida pelo texto, são possíveis justificativas para os movimentos que os planetas executam em torno do Sol. Aqui no caso, né? Vamos ver aqui uma por uma para ver o que que ele diz. Letra A diz o seguinte, né? A inércia, devido à inércia, pois a matéria que se deu origem a esses planetas também giravam em torno do Sol, né? Correto, né? Então, esse movimento lá que já estava ali se organizando próximo do Sol, né? Manteve essa inércia de movimento, né? Formando aí o que a gente conhece aí como os planetas aqui do nosso sistema solar, né? Então, aqui no caso, o item A tá correto. O que que diz aqui o item B? As eletromagnéticas exercidas pelo Sol que atraem os núcleos metálicos dos planetas ao seu redor. Não, não tem essa questão não, né? O Sol não é devido a isso que o Sol atrai, na verdade, os planetas, é devido à força gravitacional aí, né, entre as massas dos objetos, deduzida por Isaac Newton, né? Então, essa questão de atração não é uma atração eletromagnética, no caso, é uma atração gravitacional, né? De massa com massa, tá? Então, aqui no caso, o item B não pode ser. O que que diz aqui o item C? Devido à atração gravitacional exercida pelo Sol, que força os planetas a se manter em um movimento de translação em torno do Sol, foi o que eu acabei de dizer. Então, o que faz aí esses planetas manterem a sua trajetória, né, em torno do Sol é devido a essa atração gravitacional, né, entre objetos muito massivos, né? E aí, só lembrando que não precisa ser só de objetos muito massivos, não, tá? Na verdade, qualquer massa atrai outra massa, só que essa força a gente não percebe no dia a dia, porque as massas são muito pequenas e a força de atração entre esses objetos também é muito pequena, né? Então, agora, quando a gente fala de objetos muito grandes, como planetas, Sol, estrelas e por aí vai, né, aí a força não é tão pequena assim, ela é bem perceptível, tá? Então, aqui no item C está correto, o item A, eu marquei, acabei de marcar aqui em cima também está correto, né? Que mais que aqui, vamos ver que o item D e item E para ver o que ele fala? Então, no item D, ele fala o formato esférico dos corpos envolvidos, transformando o espaço ao seu redor em uma espécie de sifão. Não, não tem nada a ver essa questão de ser formato esférico e cria um sifão. Isso aqui é especulação. Isso aqui, quer dizer, especulação não, isso aqui não acontece não, tá? Letra E. A atração elétrica exercida pelo Sol, que ocorre devido às cargas opostas dele e dos planetas do sistema solar. Não tem nada a ver de atração elétrica, né? O que na verdade atrai os objetos é a força gravitacional, como eu falei aqui no item C, né? É ela que faz aí os planetinhas aí se manterem, na verdade, aqui em órbita em torno do Sol, lógico, e também a inércia do movimento daquele objeto em uma direção específica, né? Atrelado aí à força gravitacional devido às suas massas serem muito grandes, né? Então, aqui no caso o item E que ele fala de força de atração elétrica, isso não tem nada a ver, tá? Então, de fato, aqui as únicas corretas é o item A e apenas o item C que estão corretas. Beleza? É isso.